A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja gostando das nossas postagens no canal, você esteja sendo edificado através da divulgação da palavra de Deus em nosso canal, amém? Mas sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6, está escrito: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo ao favor de um contra o outro, amém? Irmãos, nesse vídeo eu vou tratar de um assunto meio um pouco polêmico, amém? Vou tratar de um assunto não tão bem degustável, mas é de suma importância para a Igreja do Senhor em pleno século 21, amém? E o tema desta mensagem será: é bíblico darmos nomes aos demônios? É isso mesmo, o tema dessa mensagem é um pouco inusitado. É bíblico darmos nomes aos demônios? Antes de eu entrar no texto e explicar para os irmãos se é bíblico de darmos nomes aos demônios, peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de dar seu like no vídeo, amém? Tem muitos irmãos que visualizam, mas não dão like. Dê seu like para nos ajudar a aumentar o canal e o YouTube ele divulgar os nossos vídeos, amém? Peço para você também ativar o sino para que você seja avisado das nossas postagens no canal, amém? Dito isso, a pergunta que fica do tema desta mensagem: é bíblico darmos nomes aos demônios? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o que nós mais vemos na igreja moderna, na igreja do século 21, e isso também vem de tempos passados, pessoas darem pastores, missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, e principalmente no meio pentecostal. Não estou discriminando pentecostal porque eu sou pentecostal, amém? Principalmente no meio pentecostal, os irmãos darem nomes aos demônios. E eu vou citar até alguns, como Pombagira, Chucaveira, Maria Mulambo, Sete Facada, Sete Saia, Preto Velho, Exu do Lodo, Exu da Morte, e assim muitos nomes de demônios, a qual, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos ministérios e muitas, irmãos, igrejas evangélicas, quando estão, louvado seja o nome do Senhor, expulsando ou mexendo com o ministério da libertação, eles pronunciam esses nomes. Eu mesmo já pronunciei esse nome. Eu não vou ser hipócrita, eu já pronunciei este nome. Mas a pergunta que fica: será se é bíblico nós estarmos citando esses nomes de demônio? Será se é bíblico nós citarmos o nome desses demônios? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos analisar a palavra de Deus e nós vamos ver se é bíblico ou não nós estarmos dando nomes a esses demônios, nós estarmos citando nome de demônios, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que fazer algumas perguntas, amados irmãos. E aqui, nesse vídeo, eu vou fazer 3 perguntas. E aí nós vamos analisar dentro da Bíblia, se a Bíblia, ela embasa, se a Bíblia tem respaldo para, louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e embasar que nós devemos dar nomes a esses demônios, louvar o nome do Senhor. Porque nós sabemos que demônios existem. Nós sabemos que o mundo espiritual existe. Nós sabemos que Satanás existe, seus demônios existem. Mas a pergunta é bíblico darmos nome aos demônios? A primeira pergunta que nós temos que fazer, amados e queridos irmãos, é:
os profetas do Antigo Testamento citaram esses nomes de demônios? Os profetas do Antigo Testamento citaram o nome desses demônios: Chucaveira, Maria Mulã, Pombagira, Sete Facadas, Chulouro. Eles citaram esses nomes. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós formos analisar no Antigo Testamento, eles não citaram esse nome de demônio. Eles não citaram o nome de Exu Caveira, Pombagira, Maria Padilha. Não citaram. Eles citaram nomes, mas foi nomes de estatuetas de escultura, a qual as estatuetas serviam para idolatria, a qual servia para o povo se desviar da presença de Deus e se envolver na idolatria. Mas não queria dizer que aquela estatueta ali era um demônio. Ali era um demônio. Não. No Antigo Testamento nós não vemos os apóstolos da igreja primitiva eles citarem os nomes de demônios. E principalmente esses demônios que são citados no dia de hoje: Pombagira, Chucaveira, Maria Mulã. Não tem no Antigo Testamento. Nós podemos ver, amados e queridos irmãos, no Antigo Testamento, os profetas, os homens de Deus, eles citarem nomes de alguns ídolos, Aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de número 5, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o escritor de 1 Reis, ele vai citar um ídolo chamado como Astarote. Amém? 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios. Amém? Então aqui era um ídolo relacionado à idolatria. E aqui não é o nome de nenhum ídolo ou nenhum demônio, melhor dizendo, falado nos dias de hoje. Aqui era Astarote, era um ídolo a qual representava a religião dos Sidônios. Nós também podemos ver que os escritores do Antigo Testamento, os profetas, eles citaram também o nome do ídolo chamado Moloque e o nome também do ídolo chamado Quemos, entre outros. Eu estou citando só esses aqui para você ter uma ideia o que foi que os homens de Deus no Antigo Testamento eles falaram. Amém? Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, está escrito: então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Quando os filhos de Israel eles se desviavam de Deus e adoravam os ídolos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estavam se distanciando da palavra do Senhor, eles estavam se distanciando da obediência. Por quê? Porque Deus abominava a idolatria. Mas o nome desses ídolos aqui não quer dizer que seja o nome desses demônios agora do século 21, que muitos citam, que muitos falam, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui também, amados e queridos irmãos, no livro de 1 de Reis, capítulo de número, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 22, versículo 53, também está escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho da sua mãe, no caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e fez pecar Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então nós vemos aqui, os escritores do Antigo Testamento, eles citaram o nome de alguns ídolos, como, louvado o nome do Senhor, Baal, Astarote, Moloque, Quemos. Tinha vários outros ídolos no Antigo Testamento, a qual Deus não se agradava que o povo de Israel adorasse esses ídolos. Mas esses ídolos aqui não quer dizer que seja esse nome desses demônios agora que é falado em pleno século 21, que as igrejas citam tantos. Amém? Então nós vemos que, em primeiro lugar, os profetas do Antigo Testamento, eles não citam estes nomes, ou seja, eles citam nomes de estatuetas de escultura, eles citam nome de ídolos, louvado seja o nome do Senhor, mas não cita o nome desses demônios. Em segundo lugar, nós temos que fazer a seguinte pergunta: os apóstolos de Jesus
citaram esses nomes? Os apóstolos de Jesus citaram esses nomes, Exu Caveira, Exu do Lodo, 7 facadas, 7 saias, eles citaram esse nome? Então nós temos que analisar a Bíblia para responder para os amados irmãos. Eu vou citar aqui algumas passagens a qual fala sobre libertação demoníaca e possessão demoníaca, a qual os apóstolos de Jesus bateram de frente. E em nenhum episódio nós podemos ver esses apóstolos, eles citarem esses nomes. Eles citarem esses nomes que eu já tenho falado para os amados irmãos. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 14, vai falar sobre Pedro. Que Pedro era cheio da unção, por onde Pedro passava, irmão, até os espíritos imundos partiam em retirada. Pessoas eram libertas. Olha aqui em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum. E muitos vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Aqui a Bíblia vai falar que essas pessoas que estavam endemoniadas eram por espíritos maus. Aqui não fala nome de nenhum demônio, não fala o nome do espírito mau. Louvado seja o nome do Senhor também. Em Atos capítulo de número 8, versículo 4 ao versículo de número 7, está escrito: quando Felipe ele desce a Samaria por causa da perseguição na igreja primitiva, olha o que acontece. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. E Felipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidão ouvia com atenção o que ele dizia, e todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados, e o povo daquela cidade ficou muito alegre. Os espíritos maus, dando gritos, saía daquelas pessoas que eles possuíam. Mas mais uma vez, aqui a Bíblia não cita o nome de nenhum demônio, de nenhum espírito mau. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também podemos ver, amados irmãos, aqui em Atos capítulo de número 16, versículo de número 16, que quando Paulo ele vai até a cidade de Filipos, tem uma jovem que está ali aprisionada por um demônio, e esse demônio é um espírito de adivinhação. Olha o que está escrito aqui em Atos 16, versículo 16. E certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com a adivinhação que ela fazia. Amém? Então aqui vai citar um espírito de adivinhação. Aqui o apóstolo Paulo, primeiro, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, quando ele passa e os demônios saem, não é citado nome de demônio. Não fala que é Exu Caveira, Maria Mulamba, Sete Facadas, não fala. Felipe também, quando ele chega em Samaria, não fala nome de demônio. Também, quando louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo, ele expulsa aquele espírito da vida daquela moça, a qual estava possuindo ela, que era um espírito de adivinhação. Paulo também não cita o nome desse demônio. Então nós não vemos aqui também os apóstolos, eles falarem os nomes desses demônios, a qual muitos ministérios, muitos pastores, muitos missionários, muitos irmãos citam. Amém? A terceira pergunta que nós fazemos é: e o próprio Jesus, ele citou
os nomes desses demônios, Jesus, ele citou o nome desses demônios. Nós temos que ir para a Bíblia Sagrada, né, amados irmãos? Para nós respondermos, louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta pergunta. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 23, vem falar sobre uma libertação que Jesus operou sobre a vida de um jovem que estava em uma sinagoga quando Jesus estava pregando. Marcos capítulo de número 21, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 23 está escrito: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então nós vemos aqui que este homem, ele tinha um espírito imundo, não fala o nome do espírito, fala que ele tinha um espírito imundo. Também nós podemos ver em Marcos, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 25, Marcos 9, versículo de número 25, Marcos 9, versículo de número 25, nós vamos ver aqui, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aqui vem falar sobre um jovem epilético, a qual estava passando por uma possessão demoníaca, e esse espírito deixou ele mudo, deixou ele surdo, lançava ele na água, lançava no fogo, tentava matá-lo de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chega e expulsa esse demônio, porque o seu discípulo não tinha conseguido expulsar. Mas aqui Jesus, ele chama esse espírito de espírito imundo. Jesus não fala que é um tranca-rua, Jesus não fala que é o Exu Caveira, Jesus não fala que é o Exu da morte, não. Jesus não fala o nome de demônio, ele fala o espírito imundo. Também, amados e queridos irmãos, se nós formos olhar aqui também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 9, Marcos 5, versículo 9, nós vamos ver Jesus participando de mais uma batalha espiritual e de uma possessão demoníaca, Jesus trazendo libertação, amém? Marcos capítulo 5, versículo de número 9, está escrito: Jesus, e perguntou-lhe, a quem perguntou foi Jesus, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, que nós vemos aqui uma passagem que anda quase perto de Jesus, ele fala o nome de demônio, mas aqui Jesus não está falando o nome do demônio. Jesus, ele pergunta: qual é o teu nome? Mas quando os demônios falam que é legião, ali não é o nome do demônio que é legião. Ele fala legião porque eram muitos, e legião era o número máximo de soldado do destacamento romano, era a maior guarnição que tinha. Então aqui não é o nome do demônio, entendeu? Aqui, louvado o nome do Senhor, a legião era porque eram muitos demônios. Então, irmão, louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus também não falou o nome desses demônios. Então, diante da Bíblia Sagrada, nós podemos chegar na seguinte conclusão: não é bíblico nós darmos nomes a esses demônios. Darmos nomes a esses demônios é antibíblico, isto é, sincretismo religioso. Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque os profetas não citaram esse nome, os apóstolos de Jesus não citaram esse nome, e o próprio Jesus nunca citou esses nomes. Então você que citou até hoje, depois que vê esse vídeo, não fica falando esses nomes, porque isso aí não está nas escrituras sagradas. Isso aí, irmão, quem colocou, quem batizou o nome desses demônios foi o sincretismo religioso, foi a Umbanda, foi a Quimbanda, foi o Candomblé. Não tem nada a ver, irmão, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a batalha espiritual que está diante da palavra do Senhor. Nós sabemos que tem demônio que leva a pessoa a se prostituir, leva a pessoa a se matar, leva a pessoa a se drogar. Nós sabemos que tem demônio de todo tipo, e nós sabemos que os demônios eles operam sim, eles trabalham sim, eles fazem coisas bárbaras, leva a pessoa à ruína. Mas
nós não devemos citar nome de demônio. Quando você for repreender um demônio, não cita o nome dele, não fala esse nome porque não é bíblico. Você fala espírito de prostituição, fala isso, fala o nome, repreende o espírito, mas sem citar o nome. Por quê? Porque isto é sincretismo religioso, isso é antibíblico, isso é ir além do que está nas escrituras. O apóstolo Paulo falou assim: olha, não vão, para a igreja de Corinto, não vão além do que está além das escrituras. Temos que ir no que está na Bíblia, o que está diante da palavra de Deus. Amém? Que Deus muito os abençoe. A paz de Cristo, amados.